parte aí foi só a primeira variação que tinha falado, que era essa fórmula aqui. Porém, a gente vai discutir a proposição, deixa eu ver aqui, proposição 37, né? Essa proposição 37, de fato, ela é interessante, né? E o que eu ia dizer é justamente que a segunda parte, que é a mais difícil, né? Se a gente tiver um ponto crítico, então ela é uma geodésica. Primeiramente, se for uma geodésica, claramente é ponto crítico, porque é suave, e aí a gente elimina, só até recapitulando, né? Isso aqui morre, 41 desaparece, 42 também vai ser zero, por ser variação própria, e 40 também vai ser zero, então de fato é um ponto crítico. A gente vai fazer a recíproca, né? Se for um ponto crítico, então de fato é uma geodésica, né? Então, de fato, para ser uma geodésica, a gente poderia até imaginar aqui, ter aqui as equações que a gente teria isso, aqui uma geodésica minimando pela aqui, se somente se é uma geodésica minimizante, né? Então, aqui a gente vai ter essa questão da gente estudar a energia também, poderia observá-la. Deixa eu só ver aqui o fato, talvez seja até mais simples de provar. Na verdade, a gente não tem como saber se é minimizante, né? A gente só sabe que é ponto crítico, né? Pelo que eu estou explicitando aqui. Então, apenas que ela seria um ponto crítico da energia. Poderia ser um ponto crítico que não é mínimo nem máximo, inclusive, né? Ser um ponto crítico ali, ou é mínimo local apenas. Então, não vai ter muita como a gente justificar que ela é uma curva minimizante de comprimento, sem a gente saber a priori que ela é minimizante, né? Mas a gente vai provar que ela é uma geodésica através dela ser ponto crítico da energia, funcionar a energia. Bem, então, como eu falei para vocês, então a gente tem que descartar logo a possibilidade dela não ser suave. Quando ela for suave, a gente vai fazer essa escolha bem mais simplificada, né? E aí, o que a gente vai fazer é que, bem, quando ela for suave, esses intervalinhos aqui eu vou cada vez mais ficando próximos, né? E aí, o meu, deixa eu só ver aqui uma parte. A gente vai mostrar que esses WIs aí, elas têm que estenderem de fato, a zero, né? O fato principal aqui, deixa eu só ver aqui uma coisa. Bem, quando esse WI ele estiver bem próximo de zero, aliás, quando estiver bem próximo desse TI, então a minha função V, ela vai ser dada por esse W aqui, e aí a minha expressão, ela vai se aproximar, deixa eu ver aqui só uma coisa. Na verdade, tinha uma outra expressãozinha aqui que eu queria justificar. De fato, quando a gente fizer essa soma aqui, se esse campo eu vou ter que tomar o WI ou apenas esse outro camaradazinho ali, né? De repente eu posso tomar esse outro camarada aqui também. Vamos tentar aqui no nosso, né? Então a gente vai ter essa variação própria aqui nessa vizinhança. E bem, de fato, as geodésicas, elas têm essa possibilidade aí de ligar esses dois pontos, né? Você pode imaginar isso, né? Mas que também seria outro ponto crítico, né? Tem ligando aí, né? Esses dois pontos. Mas, enfim, aqui o que a gente vai observar é que esse V de TI, deixa eu ver aqui, isso aqui.
esse V de TI, ele vai ser dado por essa expressão, e aí quando eu fizer a multiplicação por essa, aqui, por esse vetor, a gente vai obter a norma dele, né? Na verdade, aqui a gente vai obter sempre que em essa 41, né? A expressão 41, vai ter que em 41 teremos justamente menos 1, né? Porque justamente o vetor VI é justamente esse outro, menos 1 vezes o módulo de WI. Isso daí no limite, certo? Então, o limite, esse camarada aí, ele sempre vai dar isso daqui. É de fato que ocorre. E aqui, por outro lado, o V de TI, a gente pode fazer esse camarada, ele converge a zero, né? Pontualmente, né? F, epsilon de TI, ela converge a zero pontualmente. E aí você pode usar uma convergência dominada, né? Enfim, aqui eu estou falando um pouco de análise, convergência dominada de Lebesgue, uma argumentaçãozinha mais sofisticada de análise, e provar que essa integral aqui converge a zero. Porque, de fato, né, quando você fizer o V de TI, ele é esse camaradinho aqui. A F tende a zero, você faz a norma do WI, faz a norma disso daqui, que também está limitada, mas essa FI aí, ela vai ser menor ou igual do que... Inclusive, você pode limitar, e aí você pode fazer de tal maneira que a integral de F epsilon de TI seja menor do que, sei lá, a epsilon, com a epsilon tendendo a zero, assim que o epsilon tende a zero. Ou seja, você pode fazer essa sua bump function dessa maneira, né? Pode fazer até com triângulos, e aí depois você suavizar. Mas aí, creio que você vai cada vez mais de tal modo que no final a convergência é uma coisa assim. Ela converge para essa função aí, um delta de Dirac, porém com a integral dela indo para zero, certo? Essa função aí, ela vai ter essa propriedade. Bem, e aí nesse contexto, esse termo aqui converge a zero, esse aqui é zero, isso daqui não converge a zero, porque de fato, esse valor aí, se você observar bem, ele vai ser essa constante aqui, menos 1 vezes WI. E é o módulo WI, por hipótese, é diferente de zero. E aí a gente teria uma contradição, né? Porque, por um lado, isso daqui todos eles deveriam ser zero, mas o limite está dando diferente de zero, né? E aí é, de fato, uma contradição, né? Não sei se fica claro para vocês essa construção das bump functions, né? Se tiver uma dúvida aí, pode falar. Mas é uma coisa bem analítica mesmo, né? De você fazer aquelas construções de bump functions para eliminar esses, a gente chama de edges, né? São quinas da variedade, né? Essas quinazinhas, esquinas, né? E aí a gente tem, da curva, na verdade, né? Tem o edge da variedade e tem também o edge da curva, que não deixa de ser uma variedade. Bem, tudo bem aí, pessoal? Nessa parte de que 41 vai ser zero. E aí, claro, como o I é arbitrário, todos eles vão ter que ser zero, né? Basta escolher. Posso passar agora para mostrar por que 40 vai ser zero, né? Aliás, se é ponto crítico, né? Por que a gente vai mostrar que esse camaradinha, ele é de fato uma como se diz, porque que é de fato, se é ponto crítico, então de fato é uma geodésica, né? Que seria recíproca. Alguma dúvida aí, pessoal, de que 41 vai ser zero?
Ou seja, sendo 41 zero é uma função suave. Bem, voltando aqui, né? Vamos tomar o silêncio aí de vocês como falta de dúvidas aí, né? Lembrando aí das participações aí, mesmo que sejam dúvidas que vocês acham que seja uma bobagem, mas de repente não é, né? Às vezes um colega tem a mesma dúvida, mas não tem vergonha de perguntar e tal, né? E aí, portanto, eu incentivo vocês aí de fazerem perguntas e dúvidas, né? Eu vou considerar a participação de vocês também, né? Vocês sabem que todo mundo tirou 10 aí, né? De repente, não prestou nem de lista, né? Infelizmente. Ou felizmente eu não pude nem usar a lista, né? Eu creio que felizmente para vocês, né? Que perderam um ponto da lista, mas não precisavam ter ganho. E claro que se alguém precisar, eu creio que ninguém vai precisar aqui, né? Todos vão tirar boas notas, mas uma pessoa participativa a gente considera um ponto, meio, uma bonificação aí pelas participações em aula que realmente acabam melhorando a aula, né? Que aí, sim, dá essa contribuição. Então, voltando aí para a equação 40, né? A expressão 40, 41 vai ser 0, 42 vai ser 0. Então, de fato, é uma curva suave, a gente tem que escolher um campo V adequado, que isso daí seja, prove que essa derivada vai dar zero. Bem, a priori eu escolheria o campo V de t igual a essa derivada segunda aí, né? Se vale para todo campo, vale para o VT igual a d dt, dc dt, né? Vale para esse campo aqui, escolha isso. Se você fizer essa integral, isso aqui já não tem 41 nem 42, então ele daria zero. Porém, é como eu disse, não tem, 42 teria, porque aqui não seria necessariamente zero. Porque essa variação ela não é própria, né? O único defeito dela é não ser própria. Porém, a gente força a barra, né? Falei barra, mas enfim. Força da seguinte maneira, né? Você toma V de T igual, né? Vou só aqui fazer para provar que 40 é zero. Vou colocar aqui, na verdade, que é a expressão à direita em 40 é nula. Tome de fato V de T igual a F de T, aí esse F vai ser tomado adequadamente, vezes, aí aqui é o DDT, e aqui o DCDT, com F de A igual a F de B, aliás, com F de 0 igual a F de A, tudo igual a zero. E aí, de fato, essa variação se torna própria, eu posso, e F também não é igual a zero, né? Você pode tomar existe para todo intervalo aberto AB, existe essa possibilidade. E aí você joga isso daqui, inclusive você pode provar, você pega uma função que ela só vale zero pega até um polinômio aí, né, se você quiser. Você pega esse polinômio aqui, sei lá, um polinômiozinho da seguinte maneira, né, deixa eu ver aqui. Pronto. Como especificamente f de t igual a, deixa eu ver aqui, né, t menos a ao quadrado vezes t ao quadrado. Essa função aí, automaticamente ela é suave. O f aplicado no zero dá zero, né? E o f aplicado no a dá zero também, ela é sempre positiva, fora esses dois pontos. Polinomial, e aí não precisa nem de especificar bump function.
e ela é sempre diferente de zero e sempre positiva. Então, quando você fizer essa integral aqui, você vai ver que ela, para ela dar zero, especificamente o V, você tinha que ter que essa derivada segunda tem que dar zero em todo o intervalo de 0 até A. Né? E aí, portanto, ela é nula. Né? De 0 até A aberto, né? Mas aí você faz o fecho e obteria, né? Lembrando aqui, tem um espacinho aqui acima, né? Você vai colocar isso daqui, né? F de t igual a t menos a ao quadrado vezes t ao quadrado, e o v de t é igual a isso daí, né? F de t vezes isso aqui, o d dt, dc dt, e aí você substituindo na integral, você vai ter isso daqui, né? Na integral você tem o f de t vezes o módulo de d dt, dc dt ao quadrado dt. Claro que isso aqui é sempre positiva no interior, né, de 0 até A, e aí por um argumento de continuidade você prova simplesmente que essa função aqui ela tem que ser zero sempre, né, um argumento bem canônicozinho, né, de análise. Você tem que f de E positiva e contínua, e a integral de f é zero. Isso aqui implica que f é zero. Integral de A até B. Aqui o A é diferente de B, né? Claro. Bem, então a gente consegue comprovar que, de fato, pela essa hipótese aí, se ela é ponto crítico, ela é, de fato, uma geodésica, né? Então tem isso aqui. Bem, vamos agora para a segunda variação, né? Que também é bem importante. A gente tem essa expressão aí, fórmula da segunda variação dos parâmetros, e aí deixa eu só ver aqui. Dessa forma, você tiver uma geodésica, né, nesse mesmo sentido, nessa mesma configuração, e a função energia, né? E aí, portanto, a gente só está estudando os pontos críticos, né? Pela proposição anterior, a gente não quer saber, a gente não precisa saber, claro, da segunda derivada dos pontos que não são críticos, né? Essa é a grande questão da teoria, né? Que quando a gente pega uma variação, nesse caso, o tema da segunda variação é naqueles pontos em que a primeira variação já deu zero. Então, digamos, bem canônico mesmo. Deixa eu ver aqui, sobrou um ΔT aqui, né? Nesse pontinho aqui, a gente pode... É só a mesma expressão, só que por algum motivo sobrou o ΔT. Bem, eu não sei se foi o Giovanni que perguntou, se foi o Fábio Arceu, qual era a digamos, relação disso daí com campos de Jacobi, né? Mas aí você já tem aqui, ó. Quando essa expressão aqui dá zero, você tem que ver um campo de Jacobi, né? E aí, se é um campo de Jacobi, o que é que nós podemos dizer? É que a segunda variação vai dar zero. E aí, claro, sob certas circunstâncias ainda, né? Porque a gente vai ter aqui ainda esses extremozinhos aqui. Mas, a priori, seu campo sendo suave e próprio, né? Então, na verdade, a minha variação aqui já é própria, né? Então, se o seu campo de Jacobi é próprio, então você tem essa expressão aí. Claro que você tem a segunda variação quando não é próprio, certo? Mas, então, particularmente, né, perguntando a vocês aí dessa 38, se eu tiver um ponto conjugado, né, se o P e o Q são conjugados, então o E' dá zero e o E duas linhas dá zero ali naquela variação do campo de Jacobi, né? Então, já seria algum indício de que aquele ponto ali ele não pode ser não minimizante. Né? E outro fato é o seguinte, né?
Se uma geodésica é minimizante, então se ela é minimizante, a derivada primeira vai dar positiva, vai dar zero, e a segunda vai dar eventualmente positiva, né? Pelo menos localmente ali, você garante que ela, enfim, ela pode até dar não negativa, né? E aí a gente tem essa, para ela deixar de ser minimizante, ou seja, se uma geodésica é não minimizante, então em algum momento existe um ponto conjugado ali, né? Porque inicialmente, ou ela vai ser zero sempre, mas inicialmente ela seria positiva, e em algum momento passou a ser negativa, e aí vai ter um campo de Jacobi, que é justamente aquele campo que vai dar essa mudança aí de perspectiva. Bem, então, vamos aqui para a derivada, né, dessa expressão, né, eu digo aqui de 46, né. Então, de fato, a gente vai pegar aquela expressão ali que a gente tinha anteriormente, né, antes de fazer a aplicação em S igual a zero, que eu falei, acho que era 41, na verdade, era 39, né, deixa eu ver aqui, 45, expressão 45. E aí, a gente deriva ela, né, para obter essa variação, né. Simplesmente você faz a derivada segunda, e aí, claro, que essa derivada, ela, nas integrais é mais simples, né, mas você deriva pelo signo de integração, e simplesmente é uma derivada canônicazinha, né, você tinha ela, derivada do produto, né, deriva o primeiro, depois deriva o segundo, e vai sucessivamente. É nessa parte aqui, faz uma derivação sobre o signo de integral, né, então você vai ter essa derivada aí, DDS, né, e aí você tem o DDS aqui do primeiro e o DDS aí do segundo, né, então você tem essas expressões aqui de 49. Quando S for zero, o primeiro e o terceiro termo são nulos, pois F é próprio, ou seja, primeiro esse aqui, né? Quando S é zero, o primeiro e o terceiro vão ser nulos. Bem, esse daqui vai dar nulo e esse daqui vai ser nulo por ser geodésica, né? Quando você fizer S igual a zero, claro que esse camarada aí, por ser geodésica, vai dar zero. Agora eu não sei porque esse primeiro vai dar zero. Deixa eu ver aqui. Bem, por ser geodésica, ela não é quebrada a priori. Eu já posso imaginar que o nosso campo não tem esses fatores aí que vai ter essa problemática. E, no entanto, o que a gente vai ter, quando for um extremo do outro, a coisa também vai zerar. Nesse campo aqui vai estar dando zero, e aí a gente vai ter essa expressão aí nula. Enfim. Esse daqui é que a gente usa a propriedade de mudança, né, de ordem, né? Você muda a ordem desse camarada aqui com esse, mediante o hit. Mediante a curvatura, na verdade, né? De fato, esse é isso aí aparece a curvatura da nossa variedade. Bem, nesse sentido aqui, o que a gente pode dizer é que, usando novamente que a variação vai ser própria, né? Então, como ele fez essas somas aqui, essas integrais, como obtemos o resultado, né? Essa parte aqui, né? Seria isso daqui também vai ter problema de ser nulo. Simplesmente você vai observar aqui os extremos e esses camaradinhas também de maneira similar vai ser zero. Bem, e nesse caso aqui, o que é que a gente vai poder fazer? Ele vai ter essa fórmula, a segunda derivada, e aí a gente vai trabalhar com ela para a gente obter o teorema de Bonert-Myers, né? Essa variação aqui da energia. Isso vai dar para a gente chegar no teorema de Sines hoje, mas enfim, o importância, essa aqui é uma aplicação direta da variação de energia, é o teorema de Bonert-Myers. Né? Então, pessoal, aqui faltou o teorema de Bonert-Myers, seja uma variedade riemanniana completa, suponhamos que a curvatura de Hit satisfaz, né?
O hit é maior do que... Em geral, a gente tem isso maior do que um alfa positivo, mas ele bota 1 sobre R2, porque esse R2 vai ser, de fato, um raio que a gente vai trabalhar com ele, né? Então, de fato, o que é que a gente vai ter? Então, M é compacta e o diâmetro de M é dado por isso, né? Então, esse teorema é interessante, porque ele diz, ó, se o hit for maior do que esse camaradinho aqui, que é alfa positivo, então ela é compacta e o diâmetro de M é menor do que π vezes... Aí, como é que eu tô com o R aí? Eu vou inverter a parada aí sobre raiz de alfa, né? Claro, quanto mais esse alfa for para zero, mais eu perco essa estimativa no diâmetro, né? Se alfa tende a zero. Se eu tiver, por exemplo, hit maior do que zero, isso aí me daria diâmetro menor que infinito, né? Se eu não tivesse esse alfa para garantir. Porém, se eu tiver que ela é compacta, eu sei que o diâmetro dela é maior do que esse camarada. Se eu sei já que ela é compacta, né? Se eu souber, por exemplo, que o hit é positivo e que ela é compacta, né? Eu sei que esse hit vai ser maior ou igual do que um alfa zero, que é o mínimo, né, dessas expressões. É uma função contínua, né? E aí eu vou pegar esses valores e aí obter um resultado lá na variedade. E aí eu obteria que o diâmetro dela é menor do que 1 sobre... Como eu já sei que é compacta, é menor do que 1 sobre alguma coisa, mas não sei quem, né? E aí vai ser alfa o mínimo do hit. É uma estimativa, né? Isso aqui é uma cota superior. Ou seja, você tem uma cota inferior para o hit, então você tem automaticamente que a sua variedade é compacta, se a cota, claro, for positiva, e mais você tem uma cota superior para o diâmetro, né? Não necessariamente vai dar o mesmo. Aqui você ainda não tem um teorema do tipo, e se esse vale a igualdade, então ela é uma esfera, né? Então, isso daí já é sendo nos próximos capítulos, né? Mas, de fato, a esfera tem essa propriedade. Bem, seria a melhor delas, né? Então, sejam pontos P e Q ligando essa curva, né? Então, você vai assumir, claro, que que o diâmetro dela seria maior do que isso. Né? Então, ela é completa, existe uma geodésica minimizante ligando a P, que basta mostrar que o comprimento de L, digamos, é igual, porque então ela é limitada e completa, onde compacta, né? Além disso, como D de P aqui é menor do que esse π sobre 2, né? Na verdade, aqui seria menor ou igual, porque... Ou seja, segue-se que o diâmetro é menor do que esse camarada. Então, basta a gente pegar uma geodésica. E aí, a gente vai... Deixa eu ver aqui. Se existe essa geodésica minimizante, né? Então, enfim. Bom, então aqui, suponhamos por uma contradição que o L de gama seja maior do que isso, né? Então, de fato, você considera esses campos de Jacobi, que são ortonormais, ao longo dessa curva, né? Consideramos campos paralelos, que aí a gente vai produzir através de campos de Jacobi adequados, né? Então, seja N dado por essas expressões aqui, a verdade é que você faz você completa uma base, né? Um referencial, né? Como a geodésica é paralela, a velocidade da geodésica é paralela, então você já vai ter aqui um campo paralelo, né? Seja VJ um campo dado por essa expressão aqui, certo? Esse campo aí é bem interessante, porque aí você tem que o V de zero vai dar zero, e o VJ de L também vai dar zero pela própria escolha aí, né, do seno, né? Quando o seno tiver sido igual a L aí, né? E o L está dentro do domínio, né? Então, é uma variação própria automaticamente. O G energia indicaremos por EJ.
Então, essa fórmula que a gente pode ter, a gente pode, é suave, né? Então, a gente obtém automaticamente de 52 isso daqui. Só que você vê pela própria expressão que isso aí vai dar, se você fizer VJ vezes esses camaradinhos aqui, na verdade aqui é derivada segunda, certo? Tem só uma, mas é derivada segunda. Você vai ter, primeiramente, né, quando você deriva essas expressões, deixa eu só ver aqui, isso, essa segunda parte, quando você deriva a derivada segunda, vai dar o mesmo valor aqui, né, só com o sinal trocado, vai dar positivo, né? O campo VJ, ele deriva o seno duas vezes, dá o seno, porém, sinal trocado. Aqui aparece essa expressão, e aqui, claro, vai aparecer a curvatura seccional, certo? Por enquanto, ainda aparece curvatura seccional, um L2. Bem, mas isso aí, a priori, por exemplo, você poderia já dizer que se a curvatura seccional é limitada por baixo, tal, então você teria o mesmo contexto, né? Mas ali é mais geral ainda, é para o HIT. Então isso é interessante. Mas como é que ele faz? Ele soma essas energias, e aí quando você faz essa soma, aqui você obtém N-1, aqui N-1, e aí de fato usa a estimativa, né, do HIT, que a gente tem, né, que isso aqui seria maior ou igual do que 1 sobre R2. E aí a gente obtém essa igualdade aqui. Na verdade, né, a gente obtém essa expressão quando eu só ver aqui esse L, assim, de fato a gente tem L2 seria maior do que, deixa eu ver aqui, que π vezes R, né? π2, R2, né? Por hipótese de contradição, né? Então, se esse camarada é maior, e claro, né, quando a gente tem essa expressão, né, o HIT, tem que esse HIT, isso daqui é maior do que 1 sobre R2, né? Então, quando eu faço o inverso, vai dar menor que, deixa eu ver aqui, 1 sobre R2, basta você passar aqui 1 sobre R2 é maior do que π2 sobre L2. Pessoal, tem um chamado aqui, acho que está chegando a encomenda, mas é só uns 10 minutinhos, aí a gente volta para a aula, certo? Vou voltar aqui rapidamente, pessoal. Enfim, na verdade, a encomenda está chegando aí. Mas aí vamos continuando enquanto ela chega. Bem, então voltando aqui, né? A gente tinha que esse hit, ele é maior do que esse camaradinha 1 sobre R2. E aí, de fato, quando eu fizer o menos aqui, vai ficar menor do que 1 sobre R2. Então, aqui apareceria L2 sobre R2, né? E aí, por essa expressão aqui, L2 sobre R2, isso daqui é maior do que π2. Ou seja, como a gente está com sinal de menos aqui, tudo fica menor do que π2. E aí a gente tem esse resultado aqui, né? De fato, a desigualdade estrita pela hipótese de contradição. Bem, e aí, de fato, essa somatória das energias seria negativo. Daí decorre que existe um índice J tal que, engraçado, né? Porque aí você tem que todas essas energias, a soma delas dá negativa. E aí você, particularmente, existe uma delas que dá negativa. Bem interessante esse resultado nesse sentido, né? Porque
a priori você tenderia, né, até para estimular a matemática nas nossas mentes. Ah, então a gente estudaria isso daqui, né? Mas a gente não tem a informação da curvatura seccional. Mas aí a gente obtém que uma delas vai dar negativa. Pronto, pessoal. Então, só aí você consegue uma contradição. Vou aqui dar uma pequena pausa, né? Pegar as contas aqui e a gente volta.
O pessoal aqui de volta. Bem, então, o pessoal votaram aí, todos. Sim, né? Giovanni aí sempre na luta. Bem, tem dois aí, então, 2 ou 3 estarei reunido em vosso nome, né? Então aqui em particular, né, assim, uma variedade de maneira completa com hit positivo. Então o recobrimento é compacto, questão de grupo fundamental, de π1 é finito, né? Então temos essa questão de grupo fundamental, né? Então CM também é uma variedade de maneira completa, curvatura seccional constante. Aliás, com curvatura seccional maior do que isso daqui, então o diâmetro é finito, né? Notem que se a gente tem essa propriedade, eu não preciso passar por esse fato aí, né? O corolário 16, né? Eu não precisaria, na verdade, poderia fazer a prova direto, né? Do teorema, se não me engano, é o teorema de Bonetti. E aí, interessantíssimo disso daí é que é apenas uma observação, né? Porque eu teria parado aqui, né? Saberia que esse camarada é negativo, e aí, de fato, ele não pode ser, ela não poderia ser minimizante, né? Porque a derivada segunda negativa, né? Então, você teria que ela não é. Então, a derivada dela o diâmetro dela é menor do que π sobre m. E aí, especificamente, todas elas teriam essa propriedade, né? Todas essas energias, né? E não necessariamente apenas uma, né? Mas aí você poderia pegar apenas um campo qualquer, até mesmo um campo geodésico, e aí fazer esse processo, né? Talvez o campo geodésico aqui é um pouquinho complicado, porque aqui é o que dá zero, né? Então, ele é campo de Jacobi, então, você pensa isso. Mas, enfim, esses outros aqui, você consegue fazer esse processo. E aí você consegue mostrar que, de fato, ela aqui em 53 já seria negativa. Interessante é que você estende isso para o HIT, apenas somando todas elas e obtendo que a soma deve ser negativa, e aí, portanto, uma delas deve ser negativa. Esse é o corolário 16. Bem, a hipótese K maior que zero é necessária, né? K estritamente, ou a curvatura seccional, né? Não pode ser enfraquecida para K maior que zero com o efeito paraboloide, né? Tem curvatura sempre positiva, portanto, HIT sempre positivo, né? Já que é a média. É completo, porém não é compacto, né? Então é aquela questão que eu falei para vocês, né? Em que eu poderia ter o HIT maior que esse alfazinho aí, mas quando, deixa eu ver o que foi que eu escrevi, acho que coloquei antes aqui, não foi? Foi isso aqui, né? Quando esse alfa tende a zero, de fato você não tem estimativa para o diâmetro, o diâmetro pode ser infinito. Bem, então de fato a gente tem esse exemplo aí do paraboloide. Bem, deixa eu ver aqui. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai trabalhar aqui esses teoremas aqui, já vão estar relacionados com o teorema de Singe, né? Então aqui eles têm curvatura positiva, então F preserva a orientação de M, e se M é par, se reverte se M é ímpar, né? E aí, o que a gente tem? Essa propriedade aqui, né? Se F possui um ponto, então F possui um ponto fixo, e, na verdade, né, ponto fixo a gente já sabe que é isso daqui, né? Então tem essas propriedades, e aí para a gente detalhar esses resultados, aqui é o teorema de Singe, né? Vai ter vários lemas, né? Inclusive esse daqui, só para a gente observar algumas cenas da próxima aula, né? Então,
A gente não vai, por hoje a gente vai parar por aqui, né? Já teve o teorema de Boner-Myers e a segunda variação, né? Então, bastante coisa aí para ser aprofundada. Mas aí, só para a gente dar uns spoilers da próxima aula, eu já vou deixar aqui. Teorema de Sange, né? Deixa eu ver aqui. Ali é por contradição, né? Suponho que não existe um ponto fixo. Então, se M é compacto, curvatura seccional positiva, então M é orientável, se N é par, então M é simplesmente conexa, né? Se ela for orientável, tem que ser simplesmente conexa. Eu falei para vocês que isso aqui é interessante, né? Então, por exemplo, da esfera, se ela tem curvatura positiva e for orientável, e o N for par, então ela tem que ser simplesmente conexa. Então, S2 é um exemplo disso, né? Então, um outro exemplo aqui é o toro, né? Torozinho, para quem não conhece, é isso aqui, né? Então, ela não é simplesmente conexa, né? Felizmente. Aí vem o teorema, o problema de Yamabe, né? E aí, claro, a dimensão aqui é par, né? E a curvatura seccional seria qual, né? Existe uma métrica que a gente possa deixar. Ao toro aqui, gente, eu estou falando do toro topologicamente, né? Porque aqui existe esse toro, a gente também sabe que ele é só identificar aqui. Esse camarada aqui, ele tem curvatura zero, né? Curvatura de Gauss mesmo, né? E aqui, a gente sabe que aqui o N é igual a 2, aqui a superfície, né? Para quem, enfim, trabalha com isso aqui, a gente sabe que aqui fora, aqui a curvatura é positiva, aqui dentro o K é negativo, e claro, existe uma linha aqui de transição que o K é zero, né? Para o cálculo da curvatura de Gauss. Porém, a pergunta é, existe uma métrica em que o K dá positivo? A resposta é negativa por A, né? Então, se M, se alguém perguntar no toro, é possível a métrica no P2, né? Aqui, se M é orientável, né? De tal modo, ele já é uma variedade orientável, né? Por ser variedade, ela é orientável, né? Tem um campo de vetores normais aí, dentro do R3. E N é par, né? N é igual a 2. Então, M é simplesmente conexo. Então, isso aqui teria que ser a esfera, né? Topologicamente, né? Ou seja, você consegue... Na esfera, você consegue colocar curvatura igual a menos 1, né? É igual a 1. Igual a 1. Isso aí faz parte do problema de Yamabe, né? Você tem uma variedade e aí você quer colocar uma métrica nela. Curvatura escalar, na verdade. Mas aí, nesse caso, se você colocar uma curvatura próxima, né? Essa minha esfera que eu desenhei, justamente essa aqui certamente a curvatura não é essa aqui, não é a esfera canônica, né? A esfera topológica apenas, né? Um ovaloide, né? Existe até um estudo, né? Não sei se vocês viram, mas cada bichinho desse aqui, eles são diferentes de esfera e tem propriedades aqui bem parecidas, né? Parece uma rocha isso aí, mas enfim. Quando eu desenho um ovaloide, eu desenho uma pedra, né? Desenho uma esfera, eu desenho um ovaloide. Mas enfim, voltando aqui, esse camarada, pelo desenho, né, a gente pode imaginar que a curvatura seja sempre positiva, e ele é de fato uma esfera topológica, né, simplesmente conexo. Mas, devido a isso, a gente não tem como influir uma métrica nesse objeto aqui. Vou botar aqui em vermelho. Não existe. Não existe uma métrica em que esse camarada seja de curvatura seccional positiva, né? Bem, se N é ímpar, então N é orientável, né? Então aqui você também tem outra coisa interessante, né? Se você tem a dimensão ímpar e a curvatura é positiva, então o camarada é orientável. Aí você tem os espaços projetivos, que é lá de variedades, né? Se o N é par, eles são não orientáveis. Se o N é ímpar, eles são orientáveis. E aí eles são de fato exemplos aí, né? Então você não tem mais essa questão de ser simplesmente conexos, mas tem que eles são orientáveis, né? Então aí bem observados
Se você pegar, por exemplo, aí, de dimensão n e dimensão 3, por exemplo, pegar uma generalização da garrafa de Klein aí, né? E você imaginar um camarada que não seja orientável, então ele não pode ter curvatura seccional positiva, né? Interessante isso aqui, a curvatura seccional, ela já amarra que ele é positivo. Por exemplo, o espaço projetivo, né? O espaço projetivo, ele é orientável, né? Mas aí não tem problema, porque quando n é ímpar, ele é orientável de fato. Ele só não é orientável quando n é par. Então, e feito com a esfera, né? Ele é compacto, né? Como a projeção dele, a projeção da esfera, identificando o ponto P e P de ponto antípoda, a gente tem esse resultado. Bem, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Seria basicamente isso, né? Na próxima aula a gente vai discorrer mais sobre esses teoremas de Singer e suas consequências, né? E aí eu vou também, talvez, eu vou também preparar alguns exercícios para vocês, né? Dentro da aula, né? Que a gente já tem. E além desses aí, né? Colocar numa listinha para vocês, enfim, eventualmente entregarem aí no dia da prova, né? Que está marcado aí para o dia, se eu não me engano, é dia 29. Agora eu lembrei que é o último dia, tá mais ou menos próximo aí, né? Dia 29, segunda-feira. E 3 é o último dia letivo desse semestre, né? Na verdade, as provas podem ser até feitas, alguma coisa ou outra, uma atividade extra, mas aí tem uma data a mais para o SIGA. Tem um feriado aí de proclamação da nossa República, dia 15, já estou vendo aqui no calendário. Mas enfim, já acabando aqui os avisos de fim de missa. Vou terminar aqui a gravação. E se vocês tiverem alguma